Bom, meu nome é Washington Guimarães Soledade Filho, estudo no Polo de Santo Antônio de Jesus da Unicesumar, está fazendo a defesa do meu trabalho de conclusão de curso, cuja orientadora foi a professora Janaína Freitas. O tema abordado no meu trabalho é dilemas éticos associados ao uso de inteligência artificial, uma revisão bibliográfica. O que me levou a estar abordando esse tema é que podemos ver atualmente uma grande evolução das ferramentas, o que sempre possibilitou para a humanidade um aumento de produtividade e também um maior aproveitamento do tempo. E isso também se aplica, né, com o Machine Learning, que segundo Wolff e seus colaboradores em 2020, é uma tecnologia onde os computadores têm a capacidade de aprender de acordo com as respostas esperadas pela programação. Dessa forma, a evolução tanto de software quanto de hardware vem se mostrando cada vez mais eficaz e inovadora. Então, visando sempre a evolução tanto de hardware quanto de software, nós estamos vendo nos últimos anos uma crescente muito grande, tanto na aprendizado de máquina, né, que é o machine learning, quanto no uso de inteligência artificial. E uma dessas revoluções, né, dessas possibilidades que a inteligência artificial tem nos abordado foi conquistada no ano de 2021 pela pesquisadora brasileira Duarte e seus colaboradores, no qual foi feita uma simulação de um buraco negro utilizando inteligência artificial para maior processamento de dados. E o mais incrível foram os resultados obtidos por ela, né? Visto que o que normalmente se levaria vários dias ou até mesmo semanas para a produção, eles conseguiram essa simulação em poucos minutos, né? O que, segundo o seu artigo, são 32 mil vezes mais rápido do que um tradicional simulador. Logo, a gente vê que o uso de inteligência artificial está cada vez mais comum no nosso cotidiano. Só que essas utilizações acabam gerando dilemas no nosso dia a dia. Então, um desses dilemas que é visto é a reprodução de viéses discriminatórios. Onion, em 2016, ele relata que os computadores eles são totalmente imparciais e objetivos. Só que os programadores e os códigos apresentados por eles não são. Então a gente consegue ver esses vieses acabando sendo utilizados também na formulação dessas inteligências artificiais. Então, visto todo esse cenário, foi-se necessário discutir esse tema e é fundamental a discussão desse tema para que a gente possa ter um cuidado sobre esses dilemas que a utilização de Einstein vem causando. Para realizar esse estudo, né, foi feito um levantamento científico e bibliográfico junto à literatura científica para ver o que já foi abordado sobre esse tema e as implicações que isso tem tido, né, no meio e no contexto científico. O objetivo geral da pesquisa é buscar contribuir para o debate e compreensão das mudanças tecnológicas atuais, promovendo uma abordagem crítica e responsável no uso dessas inovações para o benefício da sociedade e a garantia de direitos fundamentais. Já os objetivos específicos são investigar as novidades e avanços tecnológicos que estão impactando a ciência e as interações sociais, identificando suas implicações e potenciais benefícios, analisar os desafios éticos e legais que emergem da adoção dessas tecnologias, destacando as questões relacionadas à privacidade, segurança e equidade, e por fim propor diretrizes e recomendações para a gestão responsável dessas tecnologias, com ênfase na salvaguarda dos direitos humanos e na promoção de um ambiente tecnológico mais inclusivo e ético. A metodologia que foi utilizada para abordar essa pesquisa foi uma revisão bibliográfica, né, que segundo Trinity e Payne, de 99, é uma pesquisa meticulosa, ampla, né, e principalmente é uma análise crítica. Então não é simplesmente você ler artigos e sair é, pegando trechos de cada um, mas você tem um olhar crítico, uma visão crítica acerca de cada texto que é lido e pesquisado. Falando um pouco mais dos resultados, foi-se notório que o uso de inteligência artificial ele promove, né, uma automação de tarefas repetitivas e tediosas. Com isso a gente tem um grande ganho tanto de preservação de meios humanos, de preservação da vida, quanto também de tempo, né? Um exemplo claro disso foi
Russell e Novig, que ele, em 2020 eles propuseram que esses algoritmos, né, voltados para uso medicinal, eles conseguem uma velocidade no diagnóstico de doenças, fazendo com que esses diagnósticos sejam cada vez mais precoces, e também desenvolver um tratamento personalizado exclusivo para isso, principalmente quando se trata em doenças raras. Então, hoje em dia, utilizando o uso de inteligência artificial, nós conseguimos diagnósticos precoces e mais assertivos em doenças. Visto também, né, que isso acaba fazendo com que vidas sejam salvas e trazendo uma melhor qualidade de vida para os seres humanos. De novo, a gente fala sobre a questão dos viés do algoritmo, né, e o quanto que isso tem impactado negativamente as minorias. Então, Barocas e Ardit, eles em 2019 propuseram que esses vieses ideológicos estão fazendo com que parcelas que já são marginalizadas da sociedade acabem ficando ainda mais marginalizadas, tanto por falta de acesso a esses algoritmos, quanto por não serem privilegiadas por conta disso. Né? O algoritmo acaba visando determinado público e favorecer determinado conluio da sociedade, então faz com que pessoas que já são é, marginalizadas acabem piorando ainda mais a sua vulnerabilidade social. Uma outra coisa interessante é que a IA intensificou a IoT, que nós chamamos de internet das coisas, que basicamente é utilizar o uso de inteligência artificial, de computação, para fazer com que nós tenhamos cidades cada vez mais inteligentes. Né? Hoje em dia é muito comum o uso de Alexas dentro dos domicílios, enfim, você conseguir programar a sua rotina. Isso faz com que nós tenhamos cada vez mais recursos urbanos, como energia e água, melhorada. Então, melhora o tráfego em relação às ruas, aumenta a eficiência de serviço público, como, por exemplo, é, uso de metrô, de ônibus e afins. E também isso faz com que nós tenhamos cada vez mais conforto, economia gigantesca de energia. Você não precisa deixar mais um ar-condicionado ligado por um grande período de tempo. Você consegue automatizar isso. A mesma coisa em relação à energia. Enfim, você consegue fazer um ambiente muito mais confortável para o ser humano, justamente com o controle remoto de eletrodomésticos, sistema de segurança e automação de tarefas diárias, enfim, trazendo muito mais conforto. Uma outra coisa interessante, né, em relação ao IoT é que ele gera uma possibilidade de vulnerabilidade de dados muito grande. Você está o tempo todo informando a criptografia e ao sistema aquilo que você está usando, as suas demandas, e isso abre margem muito grande para que hackers e pessoas maliciosas consigam uma quantidade muito grande de seus dados pessoais. Então, a IoT traz essa vantagem, né, em relação a você estar utilizando automação, só que também ele abre margem para muita fragilidade de informações. Uma outra coisa incrível que a inteligência artificial também está colaborando muito é a computação quântica. São mega processadores, mega computadores, que eles acabam facilitando, né, o desenvolvimento de algoritmos de alta tecnologia, de invasão, de rompimento de criptografias. Só que ao mesmo tempo, né, que isso acontece, a Arut e seus colaboradores em 2019 também eles vão nos alertar o quanto que isso é perigoso. Né? A questão de ataques quânticos é urgente, ou seja, utilização desses supercomputadores, desses megacomputadores para romper criptografias e acabar fazendo com que dados que são sigilosos e importantes tenha esses dados vazados. Né? Em comparação, e aqui é uma comparação direta com alguns outros países, como os Estados Unidos e China, né, e alguns países europeus, o Brasil está nos estados iniciais em termos de investimento e regulamentação. Então, mais uma vez, isso reforça o quanto que esse estudo é importante. Nós moramos em um país em que o investimento em área tecnológica ainda é bem limitado, e se comparado com outros países, como é o caso dos Estados Unidos e China, nós precisamos ter um cuidado tanto legal para ver até quando o uso de IA pode ser discriminatório ou não e exacerbar essas desigualdades sociais, quanto também para o investimento e promoção do bem-estar e da qualidade de vida, né? Utilizando essas ferramentas, como nós vimos que tem uma série de pontos positivos também, elas podem e devem ser utilizadas para
a melhoria e o conforto do ser humano. Então, é importante que o Brasil ele invista nisso, ele aumente seus investimentos, ele aumente o seu tempo de dedicação a essas ferramentas, para que a gente consiga ter também, né, promover essa, essas inovações também e ao mesmo tempo protegendo os direitos dos cidadãos, assim como disse o OCDE em 2020. E, para concluir, é fundamental que esse tipo de pesquisa, né, essa pesquisa, ela continue. Por quê? Para que as implicações éticas dessa tecnologia elas sempre se atualizam, elas se modificam de acordo com a perspectiva da sociedade. Então esse é um tema que precisa ser o tempo todo estudado, revisado, para que ele possa se adaptar às novas realidades que vão surgindo de acordo com o dia a dia, enfim, o surgimento de novas tecnologias e de novas parcelas de sociedade que acabam também sendo fragilizadas por conta dela. Desde já agradeço, a Deus e agradeço a minha família por todo o apoio e é isso. Muito obrigado.